Se espiou no papai Costa tudo. A história de Israel como você nunca viu ou ouviu. A ONU já condenou Israel mais de 370 vezes por ter se defendido, porém nunca condenou os terroristas ou os seus agressores. O então secretário-geral da ONU, Boutros Ghali, declarou: Os judeus devem abrir mão de sua condição de nação e do Estado de Israel para serem assimilados como uma comunidade do mundo árabe. O Domo da Rocha, no cume do Monte Moriá, está situado no coração de Jerusalém. Esta edificação de 141 mil metros quadrados inspira paixões tão explosivas que pode ser o estopim da Terceira Guerra Mundial a qualquer instante. Foi ali que Abraão obedientemente construiu um altar e colocou sobre ele o seu filho Isaque, disposto a oferecê-lo como sacrifício a Deus. Mas Deus o impediu e proveu um carneiro para substituir a Isaque. 900 anos mais tarde, há cerca de 3.000 anos, o rei Davi comprou aquele terreno santo de Araúna, o Jebuseu, para poder edificar ali um altar a seu Deus. E foi ali que Salomão construiu o primeiro templo. A origem do termo Palestina provém dos filisteus, os arqui-inimigos do antigo Israel. Em 130 d.C., os romanos reconstruíram Jerusalém como uma cidade pagã, tendo um templo de Júpiter no lugar do templo judeu. Provocados à rebelião, 500 mil de judeus foram mortos e milhares escravizados. Mas a verdade é que em 1948 os árabes ocupavam meros 3% da Palestina, enquanto que a posse de Israel data de 4.000 anos, de quando Abraão adquiriu a caverna Macpela em Hebrom. Ali Abraão sepultou sua esposa Sara, e ali estão enterrados Abraão, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia. Em Hebrom, Davi foi coroado rei. É um lugar sagrado para os judeus e não tem nada a ver com os árabes ou com o Islã. E ainda assim os muçulmanos ignoram a presença contínua dos judeus por 3.000 anos e dizem que Hebrom é sua. Construíram uma mesquita e estão determinados a expulsar todos os residentes judeus. Israel tem profundos problemas espirituais e morais. Há hostilidade entre judeus religiosos e seculares e uma desilusão crescente com o judaísmo, especialmente entre a juventude. Israel sofre com drogas, pornografia, prostituição, juventude rebelde, estupros, roubos e assassinatos. Israel precisa se voltar em arrependimento para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas os rabinos nada têm para oferecer aos pecadores arrependidos. Exatamente como Oséias profetizou, eles não fazem sacrifícios pelo pecado há 1.900 anos, pois não têm um templo. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício. Foi Deus quem profetizou essa condição. Porque ele permitiria que seu povo escolhido ficasse sem sacerdócio e sem templo no qual oferecer os sacrifícios pelos pecados que ele havia ordenado. Isso só faz sentido se o sacrifício de Cristo na cruz cumpriu todos os sacrifícios do Velho Testamento que já não são mais necessários. Caso contrário, Deus abandonou o seu próprio povo e todo o mundo sem recurso para o pecado. E isso ele nunca faria. As escrituras hebraicas contêm mais de 300 profecias, indicando quando e onde o Messias nasceria e como reconhecê-lo quando ele viesse. Cada uma destas foi especificamente cumprida ao pé da letra, na vida, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Se ele não for o Messias, então não existe o Messias. Pois foi Cristo que no dia exato, revelado pelo anjo Gabriel a Daniel, entrou em Jerusalém num jumento, foi aclamado Messias, depois rejeitado e crucificado conforme profetizado. Segundo as escrituras do próprio povo de Israel, aqueles que esperam a primeira vinda do Messias já estão atrasados em 1.900 anos. A única esperança de Israel está na sua segunda vinda. E podemos ter certeza de que, havendo gerado a nação de Israel, Deus irá cumprir o seu propósito. Pois ele declara: Pode uma nação nascer? Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer, diz o Senhor? Acaso fecho o ventre? Tragicamente, muitos judeus só crerão no seu Messias no Armagedon.
Quando Javé aparecer em pessoa para salvar Israel da destruição pelos exércitos, eles reconhecerão finalmente ser o Messias, aquele que foi traspassado e morto pelos seus pecados e que ressuscitou como o próprio Messias predito pelos seus profetas, a quem rejeitaram. Então todos os judeus ainda vivos irão crer. Mas para todos aqueles, judeus e gentios, que morrerem sem crer nele, tragicamente não restará esperança. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo.